Olá a todos, de regresso para mais um Voo Picado, convosco Nuno Picado, desta vez a solo. Como no primeiro e no segundo episódio, no terceiro e no quarto é que nós tivemos, eu tive aqui companhia e é de voltar a ter nos próximos episódios certamente, mas desta vez estou a solo. Hoje trago dois temas para falar convosco, um deles relacionado com a comunicação e outro é um bocadinho um desafio para pensarmos em conjunto sobre o que significa ser campeão, verdadeiramente, porque eu tenho aqui uma situação muito feliz que acho que dá que pensar e que pode trazer aqui também uma conversa, que não há aqui conversa nenhuma que eu estou sozinho, mas uma conversa que vocês ouvem e podem também pensar e se calhar partilhar depois comigo nas redes sociais e nos comentários o que é que vocês acham desse assunto. Antes disso, e como costume, temos que. A primeira é pedir mais uma vez desculpa porque eu continuo meio constipado. Aqui um ligeiro à parte. Eu não sei se vocês têm também esta sensação, ou se é só comigo, que desde a pandemia que eu quando fico constipado, eu antes uma coisa que demorava uma semana a curar, agora dando 3 semanas com cheio todo a tossir e cheio de ranho, já não é necessariamente doente, mas é aqui a arrastar, parece que não passa. Parece que as coisas ficaram mais resistentes. Isto é muito esquisito. Sou eu o único, isto é só comigo, é da idade, é de estar a ficar velho. Portanto, desculpem lá, se eu estiver aqui a fungar e às vezes espirrar. Era isso ou não fazer nada. Portanto, eu achei que o meu compromisso era fazer isto às quintas-feiras e para vos dar isto às quintas-feiras. E portanto, cá estou eu. E cá estou eu também para agradecer a todos a vós que comentaram, deixaram comentários no quarto episódio que eu fiz com a Magda, que eu achei por acaso uma conversa bastante interessante e que vocês também acho que vos deixou algumas pessoas a pensar sobre aquilo que foi discutido, e isso é ótimo. É 100% esse o objetivo desta minha ideia, para além daquilo que é os jogos, não é? E também vou falar assim 2 minutinhos sobre isso, aquilo que são os jogos do Benfica e dos jogadores e da bola que entra ou que não entra. Também falar assim um bocadinho, misturar um bocadinho as coisas da vida, não é? Que todos nós já temos aqui esta amizade quase pela internet e vamos falando e vamos partilhando isto com os outros. Então, obrigado ao Fábio Anacleto, ao que diz que existem valores que nos guiam e definem completamente e nos definem completamente intransponíveis. Pronto, isso na sequência da conversa que eu tinha tido com a Magda sobre aquilo que eram os valores. O Eduardo Bárbara, o Francisco Correia, que o Francisco Correia é engraçado que nem sequer é benfiquista. Diz ele: nós não vestimos as mesmas cores, mas sempre gostei de te ouvir, Nuno. Grande, boa, importante conversa. Lá está, acabam por ser temas que nos tocam a todos, independentemente do clube, não é? Que é a nossa relação com os clubes e com a família e com os amigos, e tudo isto se mistura. Eu sou do Benfica e vocês, 99% dos que estão a ver também, mas certamente pessoas de outros clubes que também andam por aí, que também, tiras o nome do Benfica e metes o nome de outro clube qualquer e a coisa há de ser mais ou menos parecida. Não é igual, mas é mais ou menos parecida. O Pedro Antunes, que diz que o programa é bom quando a dado momento se deixa a pensar. Lá está. Obrigado, Pedro, era esse o objetivo. O Fábio Monteiro, a Lourdes que nos deixa aqui um comentário, mais muito interessante. Obrigado, Lourdes, por ouvir. E diz que até prefere que isto perde um bocadinho quando vai para o YouTube, porque lá está, porque a audiência é um bocadinho diferente. Era aquilo que também tinha falado na semana passada, creio. Mas eu acho que também é importante sair um bocadinho da bolha, não é? De sair um bocadinho da zona de conforto e se calhar expor-me também a opiniões que não são tão favoráveis, não é? Acho que também faz parte, porque algumas até podem trazer algo que eu não vi ou que eu não pensei. Eu não estou a falar dos haters, mas isso é o que é. Temos que deixar de valorizar isso. Mas obrigado a Lourdes por mais me deixar e por ouvir e por deixar este comentário. Cosmic Tears, o Marco Amaral Ribeiro, que nos deixou-me aqui um comentário que eu me fartei de rir. Diz isto: referindo-me à diferença de valores entre benfiquistas, tive esse choque com a realidade nas eleições, mas a melhor explicação é que somos uma família gigante e por isso é que a nossa tem mais tios bêbados que as outras. E acho que é mesmo isto. Nós somos tantos que há sempre um maluquinho ou outro, faz parte. E se calhar eu sou um deles. Se calhar um abraço para o Marco e o Pedro Conceição, eu não sou alentejano, mas tenho uma costela alentejana que nos manda aqui um abraço do Alentejo. Obrigado ao Pedro. E pronto, isto está feito o agradecimento. E todos os outros depois também deixaram no YouTube, mas isto já são mais. Então vamos lá a isto. Dois temas, começando pela comunicação, porque é que eu acho que esta semana aconteceu, ou nos últimos dias aconteceu, uma situação que eu acho interessantíssima, que é um bom exemplo
Lá está. Primeira pausa técnica para tossir e para beber um bocadinho de água. Estava a dizer, falar da comunicação, dos problemas que afetam os clubes. E não só os clubes, também um bocadinho tudo que envolve comunicação. Esta semana tivemos o caso do Ministro da Educação que levou porrada a todo lado por ter dito, ou supostamente ter dito, que as residências estudantis se degradavam e que os serviços públicos se degradavam quando eram usados por mais pobres. E isso foi repetido até à exaustão. E na verdade não foi bem isso que ele disse. Portanto, eu não vou entrar aqui na politiquice da esquerda ou da direita. Pá, não é esse assunto. Eu acho que o caso em si é muito interessante, porque acho que nós podemos também transpor isso para muitas coisas que aconteceram no Benfica. Ou seja, o que o ministro disse não foi bem aquilo que transmitiram. E esse é um segundo ponto que eu quero falar também, que é o papel da comunicação social no meio disto tudo. Mas as pessoas não têm culpa quando a mensagem não é bem transmitida. Ou seja, aquilo que ele quis transmitir não era bem aquilo que foi retransmitido, mas a maneira como o fez não foi a mais indicada e gerou aquele banzé desgraçado. Isto é uma coisa, e nós já vimos isto acontecer muitas vezes no Benfica, e felizmente desta vez temos aqui, e o Sporting também teve o Ruben Amorim, que também marcava a diferença por isso, mas desta vez temos aqui uma pessoa que de facto é exímia, porque é muito inteligente a comunicar, que é o Mourinho. O Mourinho tem os jornalistas sempre na palma da mão, porque antecipa aquilo que vai acontecer, adianta-se e consegue dar a volta à coisa, e depois tem aquela personalidade vincada que não vacila, e portanto nesse sentido estamos melhor hoje do que estivemos nos últimos não sei quantos anos. Esse é um ponto. O outro ponto é o tal papel da comunicação social disto tudo. Este caso acaba por nascer, por mais uma vez, pela irresponsabilidade da comunicação social, porque independentemente do ministro poder ter transmitido a coisa de forma mais clara, a verdade é que havia um contexto para aquilo que estava a dizer. E eu por acaso até fui ver só para ter a certeza daquilo que estava a falar, a versão mais longa da declaração dele. Há uma versão no JN de 6 minutos. E então, no contexto daquilo que estava a ser a conversa do sítio onde ele estava, entende-se que aquilo vem numa sequência de comunicações. E quem lá está entende essa sequência, porque aquilo tem um seguimento, não é? Um jornalista sério e responsável não pode simplesmente pegar num clipe de 15 segundos, tirar aquilo para cá para fora e dizer que o ministro vai dizer que as coisas se degradavam porque as pessoas eram pobres, eram sujas e eram más. A mensagem que passou é essa. Isso é absolutamente desonesto, pá. Não é verdade, é absolutamente desonesto e faz-me confusão. Eu esperava isto de uma CMTV, de um Now, pronto, que o estilo é um bocadinho esse, não é? É o de gerar a confusão, de gerar o banzé, portanto, mais cliques, mais jornais vendidos, capas de jornais. Agora, de uma SIC Notícias e de uma RTP, acima de tudo, uma RTP como uma televisão pública, faz muita confusão. Faz mesmo muita confusão. E isto depois gera aquilo que é a desconfiança das pessoas nestas instituições que têm a missão de nos passar informação, não é? Porque se não acreditas, se as pessoas não acreditam que a informação que está a ser transmitida é verdadeira, vão para outras fontes. E outras fontes, eu garanto-vos que são muito piores do que estas, porque são truncadas, porque é desinformação pura. E isto aplica-se à política e aplica-se ao futebol, no nosso caso em particular, aplica-se a tudo aquilo que nós temos um bocadinho na vida. Portanto, tem que haver uma responsabilidade grande de quem trabalha nestas áreas para passar a informação fidedigna, porque senão aquilo que gera é de uma desconfiança geral, que depois leva a que nós tenhamos partidos como o Chega com 60 e tal deputados, e um bocadinho aquilo que nós temos tido em todo o mundo, não é? A ascensão de extrema-direita e de partidos que em sociedades estáveis e normais nunca na vida teriam grande relevância. Sempre tiveram a relevância que sempre tiveram. Um deputado, às vezes nem isso, faziam muito barulho, mas ninguém desligava. E hoje em dia são partidos que têm um peso muito grande. Também, não porque, mas também por causa disto, porque as pessoas não confiam nestas instituições que era suposto passar a informação. E depois ficas sujeito àquilo que são as informações que os outros passam, que são baseadas no populismo, em meias verdades e por aí fora. E portanto eu acho isto particularmente interessante e particularmente grave, até porque nós já vimos isto acontecer também no Benfica, não é? Nós vemos a maneira como o Record, por exemplo, e até a própria CM
aborda as notícias, sempre com meias verdades. Pá, houve aqui um caso particular. E perdão-me, eu vou continuar de si, peço imensa desculpa, mas eu estou a fazer um esforço para estar aqui convosco. E eu queria estar melhor, mas quanto mais eu falo, pior isto vai ficando. Que foi nas eleições. Isto não é sobre as eleições, não é sobre o meu candidato, mas é um exemplo que eu passei por ele e, portanto, posso-vos dar concretamente. Que é depois daquela conversão toda da Assembleia que o do Vieira não o deixaram falar e por aí fora, o Manteigas foi à televisão. Eu estou a falar do Manteigas porque era onde eu estava e eu podia estar a falar, dar outro exemplo qualquer e deve haver, mas isto é o que eu me lembro. E foi à televisão e aquilo correu-me mal. E ele, a dada altura, diz que não lamentava. A jornalista perguntou-lhe se ele lamentava aquilo que aconteceu. Ele diz que não. E antes que conseguisse explicar, foi para intervalo. Portanto, ficou ali 4 minutos a pensar que diz que não. E quando regressa, ele lá explica, diz que não, porque as pessoas são livres de. Ia falar da saída. As pessoas não queriam ouvir o Luís Vieira, não era daquilo da pancadaria, porque as pessoas têm direito a manifestar-se e acho que têm toda a razão. Ninguém é obrigado a estar ali. Agora, outra coisa, e depois ele explicou isso, outra coisa é depois não só saíres, mas também não deixares falar. Isso é outra coisa. Mas as pessoas não são obrigadas a estar ali. Se não querem ouvir, podem sair. São manifestações, são mais ou menos espontâneas, as pessoas são livres de o fazer. Capa do Record do dia seguinte: João Diogo Manteigas, não lamento o que aconteceu, só, sem contexto, sem nada. Pá, isto foi propositado, é manipulação pura, é absolutamente lamentável. Revolta as pessoas, vira as pessoas umas contra as outras. E os jornalistas deviam ter esta responsabilidade de ter muito mais cuidado naquilo que fazem, porque o seu trabalho, a sua missão é particularmente sensível, porque pode mudar eleições, pode mudar o rumo das eleições, pode ter implicações pessoais para muita gente, para pessoas visadas, que se uma notícia for mal transmitida, isso pode ter implicações muito graves, e tantas coisas não podem ser feitas com esta leviandade. E ver disto, lá está, da CMTV eu espero, da SIC Notícias e da RTP não. E isto é muito triste, mas depois esta é a realidade, e não vai mudar por estar aqui a falar. E não vai mudar por as pessoas se queixarem. E não vai mudar porque não vai mudar. Ponto final. Mas aquilo que pode acontecer é a maneira como tu lidas com isso também. E esta parte leva-me para o Benfica, porque um exemplo flagrante disso foi a gestão que foi feita no tempo de Roger Smith, que não foi feita gestão nenhuma. Basicamente, o homem foi deixado sozinho a lutar contra uma opinião, contra jornalistas que se viraram a determinada altura, se viraram contra ele. Desculpa lá, tive que fazer uma pausa. Isto realmente não foi a melhor das ideias. Já estou arrependido. Parece que quanto mais falo, pior isto vai ficando. Mas estava a dizer, na altura do Roger Smith, foi deixado ao abandono. Os jornalistas viraram-se contra ele, ou chegaram até a levantar-se todos para não ouvir. E o clube nada, né? O Rui Costa depois lá foi obrigado a aparecer para defender o treinador, mas de forma muito tímida. E portanto a pressão foi aumentando. Foram-lhe fazendo a cama, foi-se criando um clima insustentável para todos, que culminou na maneira como todos sabemos. Portanto, sabendo do contexto que existe, da maneira como a comunicação social, alguma comunicação social, não é toda, mas alguma comunicação social funciona, como alguns jornalistas atuam, tu tens que também ter uma política de não reativa, mas de antecipação a estas coisas, proativa. Ou seja, se já sabes que isto vai acontecer, tem que ser dado um briefing a quem vai falar. Eu não sei se isso é feito, mas eu espero que sim. Não necessariamente daquilo que se tem que dizer. Diz A, diz B, diz C, porque eu acho que esse papel é um bocadinho triste. Eu, se fosse atleta ou treinador ou o que fosse, se viesse um diretor de comunicação a dizer: olha, vais ter que dizer aquilo, outro, então eu dizia logo: até para isso faz lá tu, porque eu não sou um boneco, eu não sou uma marioneta. As pessoas estão-me a perguntar, eu vou responder. Agora, aquilo que me podem dizer é: podem-me preparar, olha, vão-te perguntar, é previsível que te perguntem isto, aquilo e o outro, portanto pensa nisso, não é? Ou evita falar sobre aquilo porque eles pode ser deturpado, ou porque eles estão à procura de uma citação de qualquer coisa. Pronto, é esse tipo de preparação que eu espero e acredito que seja feito.
Agora, em algumas situações, e no Benfica em particular, dá-me a ideia que e vamos ver se as coisas mudam agora, daqui para a frente. Até porque nós temos um diretor desportivo que me parece mais ativo, o Mário Branco. Vamos ver se as coisas mudam um bocadinho. Mas de facto, quase que o diretor de comunicação era o treinador. Foi assim com o Roger Smith, foi assim com o Bruno Lage. Com o Mourinho estamos um bocado melhor. Com o Mourinho de facto é um excelente comunicador. Mas isto é uma situação que não pode acontecer. Nós não podemos ficar. A comunicação de um clube no que diz respeito ao não institucional, mas, e às vezes até institucional, porque o Bruno Lage até quase nas eleições se meteu, mas é um lote disparate. Portanto, tem que haver alguém que diga que controle, que ajude. Não é controle, é que ajude nestas coisas e que dê a cara muitas vezes para que os outros não tenham que o fazer, para retirar a pressão sobre o treinador, sobre os jogadores e por aí fora. Portanto, no contexto que rodeia da comunicação é este, tem que haver de facto aqui uma política ativa de defesa daquilo que são os interesses próprios. E depois o resto cabe-nos a nós, como cidadãos, como fãs de um clube de futebol, como sócios, como adeptos, de facto começar a separar o trigo do joio. Aquela coisa que eu tinha dito a semana passada, que era às vezes, não sei se foi no programa passado, se foi no anterior, que é às vezes temos que pôr o pé no travão, sabem? Como nós já sabemos que não dá para confiar a 100% infelizmente. Eu digo infelizmente, sinceramente, porque isto é grave. Como não dá para confiar na comunicação social hoje em dia, temos que meter um travão e temos que dar o tempo para a coisa maturar e ver se aquilo é bem assim. E depois sim, comentar, reagir, decidir. O que seja, mas que seja com base em informações completas e reais e não em clickbait. Porque isto de facto, o exemplo que eu tinha dito do ministro foi, eu acho que é particularmente grave. Se vocês pensarem sobre isso, é particularmente grave. Porque foi propositado, pá. Foi propositado só para gerar visitas aos sites e só para gerar notoriedade e só para vender um bocadinho mais de jornais. E eu acho isso tão desonesto, pá. E se fosse a dar exemplos então daquilo que se passa no mundo do futebol, então minha Nossa Senhora ficava aqui o dia todo a falar sobre isso, não era? Portanto, a mensagem se calhar é essa, um bocadinho individualmente para nós pensarmos se faz sentido continuarmos a alimentar algumas discussões que são baseadas em nada ou em meias verdades e que estão feitas só para nos pôr a discutir uns com os outros, a porrada uns com os outros. E não pode ser assim tão fácil. Não, eu sei que é difícil resistir a esta manipulação toda, mas uma das vezes o melhor é mesmo resistir à tentação de começar logo a disparar e tentar perceber se aquilo é mesmo assim ou não. Portanto, é o apelo que eu faço. Vou fazer um intervalozinho só para respirar e volto já para o segundo tema. Ok, de volta para o segundo tema. Isto de facto não foi nada boa ideia. Epá, eu nem sei se vou publicar isto, mas também como isto anda, eu não sei depois quando é que eu conseguirei. Mas isto para vocês deve estar a ser uma experiência também horrível. Epá, eu peço imensa desculpa por isso. Mas vamos lá ao segundo tema, que é. Eu acho isto particularmente interessante, porque isto é algo que eu vi, que eu ando a guardar há tanto tempo. E eu só agora esta semana, quando estava a pensar no que é que havia de falar, é que me lembrei do que de ir ver isto. E depois fui lá ver em que data é que era. E já vinha de 2017. Eu já estava a guardar isto desde 2017 para um dia falar. Só que não havia programas onde esta coisa encaixasse. Portanto, isto aqui, neste do Voo Picada, acho que encaixa. Epá, mas nos outros acho que não fazia muito sentido. Porque isto é preciso explicar um bocadinho o contexto da coisa. E agora, claro, não encontrei isto. Já encontrei. Então volto às situações da NBA. Agora estou sozinho e posso fazer o que quiser. Portanto, volto às situações da NBA. Desta vez estou aqui para vos falar sobre Kevin Durant. Kevin Durant, um dos melhores jogadores da sua geração, um dos melhores jogadores da NBA, campeão 2 vezes nos Warriors. Mas é um jogador que sempre gerou polémica, porque especialmente quando saiu, porque já era um dos melhores atletas, e quando saiu da equipa onde estava, do Thunder de Oklahoma, para reforçar aqueles que já eram os campeões, que eram os Golden State Warriors. Na altura aquilo foi muito o que se dizia era que ele tinha abandonado a equipa para ir para ganhar um título fácil, para ir para uma equipa que já era campeã, que não precisava dele.
Portanto, e depois de ele finalmente ser campeão, um objetivo que ele já perseguia há muito tempo, deu aqui uma. Falou-se isso, não era um verdadeiro campeão, porque não precisavam dele, porque foi simplesmente enfiou-se no comboio já em andamento, portanto o mérito dele era zero, portanto não era um verdadeiro campeão. E depois ele dá, em 2017 dá uma entrevista ao como é que se chama aquilo? O BR, como é que é? Bleacher Report, é um site muito porreiro por acaso, que a falar sobre tudo, uma entrevista longa, pá, mas que vale a pena. Eu na altura li tudo e fiquei realmente muito impressionado pelo insight e pela mentalidade que um jogador da NBA tem, que eles são muito diferenciados. Eu já ouvi vários jogadores da NBA falar sobre a sua carreira, sobre o desporto em geral e até sobre a vida. E eu não sei se é por causa do contexto dos Estados Unidos, de universitário, que os prepara para aquilo, mas eles realmente são diferenciados, pá, porque nem todos, obviamente, mas aqueles que chegam ao topo, ouvir o Kobe Bryant era incrível, ouvir o Kevin Durant também é uma pessoa que tem muito para dizer. O LeBron também é um gajo que um bocadinho diferente, um bocadinho mais virado para ele, mas também tem uma mentalidade muito, muito forte. O Jordan, não necessariamente de falar dele, mas de ouvir os outros a falar das histórias dele, da maneira como ele abordava a sua profissão e como ele queria sempre mais. Portanto, eu acho que estes atletas em particular da NBA são muito interessantes. Então pronto, então faz-lhe uma pergunta, que agora que ele tinha ganhado o título, se já diluiu a ideia que o anel, que o título de campeão que ele tinha recebido, já fazia a diferença, ele agora já era considerado um verdadeiro campeão. E a resposta dele eu acho que é muito interessante. Eu sempre fui um campeão. Um campeão é a forma como encaras o teu ofício todos os dias. É apareceres e quereres melhorar. É isso que os campeões fazem. Acho que as pessoas confundem isso. Só porque estás a erguer um troféu não faz-te um campeão. Esta parte acho isto muito interessante e super verdade. Porque há muitos campeões de merda por aí, certo? Não se importa com o que fazem, não se importa com quem estão a trabalhar, não fazem as coisas com paixão, mas acabam por ganhar. Isso não é um campeão para mim. E eu no meio, isto já vem na parte final da entrevista, e eu ouvi isto e disse: porra, é mesmo isto. É mesmo isto. Em particular no desporto, porque é de desporto que nós estamos a falar, e neste caso até no Benfica e até no futebol em geral, que não falta para isso, são exemplos de atletas que têm 5 campeonatos ganhos e tu olhas para o currículo: ei, pá, este gajo é uma lenda, 5 campeonatos ganhos, mas depois tu vais ver e simplesmente lá está, aquelas pessoas que tiveram a sorte de estar no sítio certo à hora certa, em equipas com uma mentalidade muito forte e que foram quase às costas de outros. E depois temos aqueles atletas que não têm tantos títulos ganhos, e muitos até e na NBA isso então é mato, que não têm nada ganho, mas que sempre fizeram uma carreira brutal em termos de números, de dedicação, de compromisso, de representar um clube e uma cidade, e que não são campeões oficialmente porque nunca ganharam um título, mas que a sua mentalidade sempre foi essa. E há coisas que não se controlam. Tu por muito que trabalhes, tu por muito que sejas muito bom jogador, por muito que tu leves a tua profissão a sério, não estás sempre dependente de outros, dos teus colegas, dos outros atletas que podem ser melhores que tu, dos teus rivais que podem ser melhores que tu. Portanto, aqui o que é que eu quero dizer nisto para o Benfica? Eu acho que isto é particularmente interessante na formação. Não sei se esta frase não devia estar lá plasmada numa parede qualquer do Seixal para toda a gente ler isto todos os dias e para me enfiarem isto na cabeça. O foco não devia estar só naquilo que não se controla, seja nos títulos. Devia estar muito no trabalho diário, na maneira, no caminho para lá chegar. Porque se este caminho for percorrido e se for sério, e se que esta mentalidade, eu já tinha falado várias vezes, de todos os dias querer ser melhor do que eras antes, o resultado final vai ser sempre melhor, mano. E eu não sei se agora estou a parecer um daqueles gurus, um Gustavo Santos da vida a falar, mas eu acredito mesmo nisto, porque há coisas que não se controlam. Pá, tu não controlas a arbitragem, tu não controlas a bola que vai para o poste, há sorte, há sorte, há o azar, há tudo isso. Mas aquilo que tu controlas é a maneira como tu abordas a tua previsão e a tua dedicação à coisa, não é? E nós, cada vez mais, nós do Benfica, temos que tentar encontrar jogadores com mentalidade certa, mais até do que atributos físicos, até técnicos. Claro que um gajo que tem uma grande atitude e não joga nada, é dificilmente chegar a este nível, mas quando tu consegues conciliar as duas coisas, tens um grande jogador nas mãos. E onde é que eu acho
que a maior parte destes jogadores, ou pelo menos naquilo que diz ao Benfica, diz respeito ao Benfica, pode estar. É na formação. É na formação que tu tens o histórico deles todos, é na formação que tu podes moldar os atletas para esta mentalidade desde muito novos. Porque tu vais contratar. E eu agora vou pegar um exemplo do Richard Rios, nem tem nada a ver. Eu acho que ele tem uma mentalidade competitiva bastante forte. É um jogador que foi super criticado e nunca deixou de tentar e trabalha imenso. Portanto, nisso até é um bom exemplo. Talento, se calhar, é que não é o melhor, mas no resto acho que até é um bom exemplo. Mas tu vais buscar o Richard Rios da vida, vais buscar outro jogador qualquer, esquece o que é o Rios, e ele já vem como vem, Nós não sabemos bem, nós temos uma ideia daquilo que foram os números, dos títulos que ganhou e do que for o último ano e meio do seu futebol e se evoluiu ou se não evoluiu. Mas tu não sabes bem se como é que ele é no trato com os colegas, se é um gajo que não desiste, se é um gajo que chega antes dos outros todos, se é um gajo que fica a trabalhar mais tempo para melhorar o seu jogo. Tu não sabes. Onde é que tu sabes isto? São os teus miúdos, Tens um registro brutal de não sei quantos anos de que ele trabalhou com. Tens o registro dos colegas, tens o feedback dos colegas, do não sei quantos treinadores que ele apanhou. E acho que é muito importante eles mudarem. E acho que o Benfica faz isso muito bem. Aliás, o Benfica trabalha a formação de forma absolutamente exímia, dos melhores, não tenho dúvida nenhuma, dos melhores do mundo. E acho que isso nos devia orgulhar a todos. É muito importante mudá-los de contexto e dar-lhes desafios de trocar-lhes de treinador, de metê-los a jogar com miúdos mais velhos, de os tirar um bocadinho do conforto de estar a ganhar 4-0 e 5-0 todas as semanas. Portanto, isso, e em termos de crescimento pessoal e de atletas não leva a grande coisa. E eu acho que o Benfica até foi dos primeiros clubes em Portugal a fazer isso, a meter os mais novos a jogar com mais velhos, para acelerar a evolução e para lhes criar dificuldades, porque eles andarem a bater em mortes todas as semanas nos júniores com os jogadores da idade deles, quer dizer, acrescenta muito pouco. Porque depois o choque para o passe, quando passam para a equipa A, é gigante, porque depois levam com atletas já calejados que depois já não conseguem. Então tens ali uma taxa de rejeição quase brutal, porque o choque é tanto que muitos deles acabam por não conseguir e desistir e desmotivar. Enquanto se eles desde muito cedo começarem a ter esse tipo de dificuldades, e por exemplo, acho que aquilo que a equipa B está a passar este ano é mau e ninguém gosta de ver o Benfica em último lugar, como já esteve. Agora já não está, agora está no primeiro lugar para não descer, ou seja, está são 10 em 3, portanto o Benfica está logo acima. Portanto, assim é mais fácil. E isto é mau, ninguém quer. Mas eu acho que é um ano, uma oportunidade fantástica para ver como é que alguns destes atletas reagem a esse desafio. Percebes? Que são dificuldades que eles nunca tiveram enquanto estiveram na formação. Benfica, nos júniores, nos juvenis, luta sempre para ser campeão, nunca luta para não descer. E este tipo de dificuldades, que à primeira vista tu olhas para a tabela e vês só os números e isto é horrível, estes gajos não jogam nada, mas é uma oportunidade muito interessante para ver como é que alguns deles reagem a estas dificuldades. É esta pressão brutal de não poder descer, porque se o Benfica desce para a Liga 3 primeiro é uma vergonha para o clube como o Benfica, obviamente. E depois criamos aqui uma situação muito difícil, porque o nível competitivo é completamente diferente. Para os jogadores que querem estar na segunda liga, mal ou bem, querem estar na segunda liga. O ideal era estar na equipa A, jogar na Benfica, como é óbvio, ou estar no campeonato principal. Mas a segunda liga também lhes dá notoriedade e crescimento. A Liga 3 já não é bem assim, ou é menos, vá. E portanto, lá está, no meio das dificuldades e no meio dos desafios, também se conseguem às vezes descobrir aqui algumas pessoas interessantes que a maneira como eles reagem, entendem? Há os que desmotivam imediatamente, eu quero é lutar para ser campeão, eu quero é brilhar, eu quero é estar numa equipa que joga bem. E há outros que dentro do balneário muitas vezes são coisas invisívees, que se agarram uns aos outros, que pegam nos colegas quando eles estão em baixo, que lideram por exemplo, que vamos lá, é um jogo difícil, mas vamos lá, que nunca desistem. E esse tipo de jogadores, mesmo no meio de uma equipa que está em francas dificuldades, pode haver ali um ou outro atleta que se destaca nesse sentido. E é esse o trabalho que eu espero e acredito que o façam, porque nós temos pessoas muito boas na formação. Não é à toa que nos vêm roubar não sei quantos funcionários. Eu espero que estejam muito atentos àquilo que se está a passar na equipa B. Para não descermos, e outro para identificar quem são os miúdos que lá dentro não estão a baixar os braços perante este cenário. Percebem? Porque isso pode ser um indicador muito forte que este puto tem a tal mentalidade de campeão. Ele pode estar em último ou ali quase a descer,
mas a mentalidade é sempre de campeão. E é por isso é que eu achei que finalmente consegui trazer esta situação do Kevin Durant, um atleta que eu admiro imenso, pá, um gajo, para além de ser um atleta extraordinário, a mentalidade, aliás, lá o que eu estava a dizer, na NBA há vários exemplos assim. Acho que é um desporto absolutamente fantástico, é um campeonato incrível. E há estes exemplos de pessoas que tu ouves falar e dizes: ai, como caraças, estes gajos são exemplos não só para o desporto, mas para a vida. A maneira como abordam, como olham para as coisas, como conseguem colocar as coisas nas suas caixinhas e focar-se naquilo que interessa. Lembro-me sempre de uma conferência de imprensa do Kobe Bryant, numa final da NBA, que os Lakers deviam estar quase a ganhar. Devia faltar um jogo. Faltava um jogo para fazer as 4 vitórias e para carimbar. Não me lembro exatamente em que final é que foi, mas lembro-me de ter visto aquilo. E se vocês procurarem, ainda encontram. Os jornalistas importantes: já está feito, não há registro, nenhuma equipa a recuperar de uma desvantagem tão grande, devia estar 3-0 ou 3-1, assim uma coisa. E vês o Kobe Bryant na conferência de imprensa completamente com cara de quem perdeu, com a espera que aquilo acabe, e só diz: o trabalho já acabou. Não acabou, portanto não há nada a dizer. Falta um jogo, é para ganhar. Nem toda a gente consegue ter esta mentalidade e este espírito. E isso é algo que eu acho que o Benfica só encontrará não, mas terá muito mais facilidade em encontrar este tipo de atletas na sua formação, porque vai conseguir moldá-los desde muito, muito cedo. Pronto, eu já estou à rasca outra vez. Eu ainda vou pensar se vou publicar isto assim ou não, porque deve ser uma experiência para vocês horrível, e peço desculpa por isso. Espero que para a semana já está um bocadinho melhor. Digam-me se concordam, se não concordam, se acham que um campeão é quem ganha, um campeão é quem ganha e quem trabalha. Precisas ter medalhas e precisas ter anéis para ser um campeão, ou se a tua mentalidade diária também transforma nisso, e isto aplica-se ao futebol e à nossa vida, daquilo que nós fazemos. Até pode ser a servir hambúrgueres. Tu podes ser sempre melhor hoje e amanhã do que eras na véspera. Portanto, digam-me o que é que acham sobre isto, se isto faz sentido, se estes jogadores estão lá fora, se estes jogadores estão cá dentro, aquilo que acharam da comunicação. E pronto, e é isto. Eu vou ficar por aqui, porque senão vou começar a tossir outra vez. Vocês, coitados, nunca mais vou picar nenhum, porque não estou para ouvir um gajo aqui nos vossos ouvidos a tossir e a fungar. Espero que tenham gostado. Voltarei em breve. Em princípio, para a semana tenho mais um convidado. Tenho aqui uma pessoa que eu acho que é interessante e não entra naquele esquema de eu tenho tentado fugir um bocadinho a isso. Eu sei que não parece, ou não tenho, mas vou tentar de vos trazer pessoas que vocês não conhecem. Ou seja, eu gosto muito da Magda, eu gosto muito do Ricardo e gosto muito dos outros todos, do João Nuno, do Tibério. Eu podia estar a convidá-los e era confortável para mim, e vocês também gostam deles e também gostam de nos ouvir. Mas eu acho que aqui temos aqui uma boa oportunidade, porque é um programa um bocadinho diferente, é um clima um bocadinho diferente, de vos trazer pessoas que se calhar vocês não conhecem, ou conhecem pouco, e que mal ou bem podem trazer ideias diferentes. Eu acho que essa é uma boa oportunidade. Então para a semana vou ver se consigo falar com alguém e trazer-vos alguém que vocês provavelmente nunca viram nestas andanças, mas que também é um bom benfiquista e alguém que eu gosto muito. Está dito, está feito. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos. Eu não sei se o próximo episódio vem antes do Natal, se não, boas festas a todos. Se sim, eu vou repetir isto para a semana. Um abraço a todos, até à próxima e viva Benfica. Tchau, tchau.